Quando a gente escolhe tocar um instrumento, seja pelo motivo que for, seja ao ver um clipe, ao ver um show, ao ver um álbum, ou ao ver um baterista tocando, vários são os elementos que fazem com que a gente tenha essa inclinação, esse salto, digamos assim, para aprender um instrumento, para tocar e para se tornar um músico ou musicista. Não foi diferente comigo. Na minha trajetória, outros bateristas me inspiraram e com certeza você que está ouvindo, você que toca também, você que toca qualquer instrumento ou então qualquer outra atividade na vida, normalmente a gente tem algumas referências importantes que inspiram a gente e faz com que a gente se levante e lute por isso e se expresse da melhor forma, fazendo parte de quem a gente é, da nossa identidade. E muitas vezes acontecem dessa inspiração vir da própria família, dos pais, da mãe ou do pai no caso, de alguém tão próximo. E é sobre esse tema que eu falo e trago para você nesse episódio do Repercuta Podcast, um episódio temático dessa vez, trazendo duplas de pais e filhos que se tornaram bateristas. Esse é o Repercuta Podcast, eu sou Jade Tavares, é um prazer ter você por aqui. Vamos embora para as 3 duplas que eu escolhi para contar essa história aqui nesse episódio do Repercuta. Repercuta. Vamos de Max e Jay Weinberg. O Max Weinberg é nascido em 51, é baterista americano e também tem notável produção na TV, mas é muito conhecido por ser o baterista da E Street Band, banda que acompanha o Bruce Springsteen. O Max também compôs a banda do Conan O'Brien no programa de TV, o Late Night, e também uma outra dissidência que houve, que foi o programa The Tonight Show, também com o mesmo apresentador. O Max nasceu em Nova Jersey, começou a tocar bateria ainda muito jovem e frequentou a faculdade, primeiro planejando ser advogado, mas aí entrou no mundo da música ainda em 74, exatamente ao fazer uma audição para se tornar o baterista do Bruce Springsteen. E o Max é um dos caras que me lembra um pouco, inclusive, por exemplo, a presença do Tico Torres na banda do Bon Jovi, por exemplo. Aquele cara que compõe a banda, mas que é praticamente uma assinatura, é uma figura carimbada na composição da banda. De 74 até 89, o Max compôs a banda do Bruce até que ele dissolveu o grupo, né? Fez algumas modificações. Já em 93, ele montou a sua própria banda, a The Max Weinberg 7, que era uma banda composta exatamente para o programa de TV do Conan O'Brien. Entre as suas influências, seus primeiros ídolos na música de forma geral e também na bateria, ele foi muito influenciado pelo Elvis Presley e também pelo DJ Fontana. DJ Fontana foi um cara que também marcou a sua geração ao compor a banda do Elvis Presley. De certa forma, o Max fez a mesma coisa, compondo banda de um artista solo. Outra banda que foi influência para ele foi a The Ventures, que na bateria contou com vários músicos, entre eles o Mel Taylor sendo o mais icônico, o mais marcante e o que ficou mais tempo na banda. Mas também passaram pela Ventures bateristas como o George T. Babbitt, o Skip Moore, o Howard Johnson e também o Joe Bartley, além do Leon Taylor. Outros caras que na trajetória do Max também fizeram diferença, os monstros Buddy Rich, o Gene Krupa, além do baterista Ed Shaughnessy. Weinberg também é adepto do judaísmo e o interessante é que a partir dessa experiência ele acabou divulgando através de entrevistas e do próprio comportamento dele. Ele atribuiu a essa experiência no judaísmo que ele descobriu aí a chave, a razão pela qual um bom baterista serve para a música e para uma banda, na questão da ordem, na questão da disciplina e na presença do baterista como um todo. Ringo Starr também se tornou uma grande influência para o Max. Foi com a E Street Band que o Max catapultou e teve notável reconhecimento no mundo da música, acompanhando o Bruce Springsteen. Ele entrou na banda ao responder um anúncio no jornal Springsteen Village Voice. E o interessante é que no anúncio pedia, assim, havia uma reivindicação à procura de um Sam Ginger Baker Jr. Ou seja, o Bruce procurava um baterista que não fosse muito solista, muito virtuoso. Era um cara que jogava mais, que tocava mais pra música mesmo. E foi perfeita a escolha do Max, até por conta dessa experiência dele no judaísmo que eu contei. Seu primeiro kit contava apenas com chimbal, cachimbo, o groove, né? É o kit do groove para todo e toda baterista.
E para entrar na banda, vale lembrar que o Max abandonou a faculdade jurídica, ele também tem esse objetivo de ser advogado, e ele abandonou imediatamente o curso para poder entrar na banda. Na característica do Max, a gente tem uma batida segura e potente, com muita pegada, muito punch, ao estilo do Ringo Starr e do Levon Helm, que é outra influência dele, outra referência. Levon Helm tocou na banda The Band e também compôs a banda do Ringo Starr, a Ringo Starr and His All-Star Band. Uma curiosidade do Max é que em turnê ele costumava fazer pedidos peculiares, como uma marca específica de toalhas de papel. Dentro do seu mantra a gente tem o apareça, faça um bom trabalho e dê a eles mais do que seu dinheiro vale. O Max também passou por um certo ruído junto ao Bruce por conta de questões envolvendo o metrônomo e tocar com desempenho mais satisfatório, mais seguro. Ele chegou a sofrer também com LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, e tendinite também. E chegou a passar por 7 operações nas mãos e nos pulsos. Estudou um tempo também com Joe Morello, famosíssimo baterista do jazz. E o Max também chegou a ganhar um prêmio como melhor baterista numa enquete na revista Playboy, na seção de música pop e jazz, isso em 85, e também ganhou a mesma enquete na revista Rolling Stone em 86 como melhor baterista. Em 89, a A Street Band foi desfeita por parte do Bruce Springsteen. Isso deixou um pouco fora um pouco sem chão, por não esperar. É a partir daí que a amizade com o Ringo Starr cresce. Ele procura o Ringo para ter alguns conselhos com relação ao próprio desempenho. Acho que a questão da autoestima bateu um pouco também, por ter sido rejeitado, né, por ter sido retirado da banda. E aí, onde o Ringo Starr é uma figura que se torna muito mais próximo, muito mais presente na vida do Max. A partir daí, o Max Weinberg inicia sua carreira, de certa forma, na TV, compondo a banda do Late Night. Isso a partir dos anos 90, a partir de 93. Em 94, é bom fazer esse registro através da gravadora Rhino Records. Uma produtora lança um material chamado Let There Be Drums, que é um conjunto que conta com 3 volumes, com 3 CDs, destacando a bateria do Weinberg, fazendo aquela digressão, aquela clínica no estilo e tocabilidade dele. Esse trabalho reunia canções que ele gravou desde os anos 50 até os anos 70. Já no início dos anos 2000, Bruce Springsteen retorna com a A Street Band, e aí o Max teve que escolher, né, entre continuar na NBC, no programa do Conan O'Brien, ou voltar para a banda do Bruce. Ele acaba escolhendo voltar para a banda, e o baterista James Wormworth assume o seu lugar na TV. A partir daí, ele meio que se reveza entre um tempo na TV e um tempo compondo a banda do Bruce, pra lá e pra cá. A partir dos anos de 2010, ele traz mais uma iniciativa sua, montando suas próprias bandas. A exemplo da The Max Weinberg 7. Na linha do tempo, resumindo, de 74 até 2023, até a data de gravação desse episódio do Repercuta, entre idas e vindas, o Max segue compondo a The A Street Band com Bruce Springsteen. Mas ele está aqui também por ser pai de outro baterista que é notável no mundo da música, no mundo do rock mais especificamente, que é o Jay Weinberg. Esse nascido em 90, o Max teve o Jay ali no momento em que estava entre os trabalhos na TV e as turnês do Bruce. O Jay Weinberg chegou a substituir inclusive o pai numa turnê de 2009, exatamente na A Street Band. Já em 2010, ele que é bastante jovem, tem apenas 32 anos na altura da gravação desse episódio, ele em 2010 participou da banda Madball. Em 2011 e 2012 tocou no Against Me, e em 2014 seu maior trabalho até agora, substituindo a lenda da sua geração, Joey Jordison, substituindo no Slipknot. Em 2017 ele foi eleito melhor baterista de metal pela revista Rhythm, e em 2019 também por uma pesquisa feita pela Music Radar. Outra banda a qual o Jay também colaborou, a The Used, mas na pegada ali também do New Metal, bem concernente à sua geração. E no Slipknot ele vem chamando a atenção porque ele vem conseguindo dar conta da responsabilidade que é de substituir. Joey Jordison marcou uma geração, eu lembro, inclusive quando comecei a tocar, nunca fui muito próximo do New Metal, mas eu lembro que muitos caras que queriam aprender, a exemplo também, por exemplo, do Mike Portnoy, muitos caras gostavam muito do Joey Jordison e queriam, o tinham como influência para tocar bateria. Em uma entrevista de 2017, o pai
Max analisou o Jay. Ele chegou a dizer, e eu abro aspas para ele aqui em uma entrevista. Ele diz: o Jay é um baterista inacreditável. 2 anos seguidos ele foi nomeado o melhor baterista de metal. Sua música é intensa e eu gosto desse estilo de música. É complicado, não consegui descrever. Eu o vi crescendo e tocando de perto e não sei como ele faz isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele aprendeu sozinho. É muito divertido ver ele tocar bateria. Vive em Nashville, fazendo muitas coisas, escrevendo um monte de músicas sozinhos para os Slipknot, que estão planejando um novo disco, segmento do último, que foi extraordinário. O Jay se juntou ao Slipknot em 2014. O Joe Johnson ainda estava vivo e foi demitido da banda. Ele que era membro fundador. Ele tocou no álbum The Great Chapter durante uma turnê mundial que durou 2 anos. Após isso, a banda entrou em ato e já retornou de lá pra cá, à altura da gravação desse episódio. Sobre as gravações, a gente tem o disco Empire, de 2010, com a banda Madball, mais um álbum de 2012, chamado Russian Spies Occult Enemies, com a banda Against Me, e com o Slipknot ele já vai no 3º álbum. É o primeiro que ele gravou, né? O Five The Great Chapter, de 2014, assim que entrou na banda, e aí teve esse ato até 2019, até que a banda lançou a We Are Not Your Kind, e em 2022 já The End So Far, outro álbum, já vai em 3 álbuns do Jay Weinberg junto ao Slipknot. Sobre os estilos entre pai e filho, com o Jay a gente tem o punk rock, o heavy metal, o metal alternativo e o new metal, e com o Max a pegada é muito mais no rock clássico, nas big bands e no jump blues. E aí eu já falei sobre a reação do Max, agora eu vou falar um pouco, abrir aspas um pouco aqui pro Jay. Ele fala sobre a reação do pai em entrevista sobre a entrada dele no Slipknot. Ele disse: não sei se ele acreditou em mim, para ser sincero, não quando conversamos sobre o que aconteceu. Na verdade, eu não consegui nem dizer a ele que havia feito a audição para a banda. Sinceramente, por um tempo, até que perguntei aos caras se poderia contar ao meu pai. Mas assim que contei, ele ficou muito feliz, considerando que esta é uma banda que ele introduziu na minha vida. Isso porque ali no final dos anos 90, em turnês, o Max Weinberg levou o filho para alguns shows, entre os quais o Slipknot estava tocando, ainda com o Joe Johnson, ou seja, isso é muito marcante até na trajetória do Jay também, banda a qual depois ele ingressaria. Ele continua dizendo: tenho certeza de que teria cruzado o caminho da música do Slipknot em algum momento, mas ele realmente fez essa conexão inicial entre mim e os membros do grupo. Em 2017, a gente teve um comercial da Guitar Center com os dois tocando juntos, exatamente para o Dia dos Pais daquele ano. Esse comercial você encontra facilmente no YouTube e eu vou deixar também aqui o link na descrição desse episódio. Outro link que eu vou deixar aqui também, que é muito massa, é do canal da Vater Percussion, que tem produtos de percussão e baquetas também, de uma entrevista de 2020 com os dois, e é muito massa porque eles trocam ideias, dividem questões específicas de set, de bateria e também, é claro, características das suas musicalidades. Muito massa, vale a pena. É uma entrevista de mais de 1 hora, tá no YouTube. Se tu não entende inglês, tu pode ativar a legenda e fica mais tranquilo para entender também. Eu vou deixar também aqui na descrição do episódio. Deixo também na descrição uma entrevista com o Max no site momentmag.com, também em inglês, mas é fácil você traduzir, você pode traduzir na própria página, que mostra um pouco mais das referências pessoais do Max e a sua trajetória, tanto com o Bruce, como também com os programas de TV, aos quais ele tem o que é muito massa, ele tem uma dupla reputação, né? É um ícone tanto para os grandes estádios, para as turnês, como também para o programa de TV, para a TV americana, e é uma cara reconhecidíssima. O Jay vai na mesma pegada. Também quero deixar aqui uma entrevista da época também, da época em que o Jay substituiu o pai, ainda em 2009 também. É exatamente a notícia do portal Music Radar, que premiou o Jay em uma das vezes como melhor baterista de metal. E para ilustrar essa presença dos dois nesse episódio temático, vamos deixar um trechinho de um dueto dos dois, o Max e o Jay Weinberg.
A segunda dupla desse episódio, a segunda dupla de pais e filhos, contam com um Chris e mais um Jay. Eu tô falando do Chris Sherrock e do Jay Sherrock. Começando pelo pai, o Chris Sherrock é um baterista britânico, fez seu nome durante algum tempo, inclusive compondo o Oasis, já na última formação do Oasis antes do fim da banda, mas também prestou serviços compondo bandas de artistas como Robbie Williams durante bastante tempo e fez parte também de bandas como Broken World, Lightning Seeds, Isaac Works e também a The Last, onde tem um grande hit, There She Goes, que conta com a performance do Chris Sherrock nesse registro. Ele entrou pro Oasis em 2008, substituindo Zack Stark, que é outro filho baterista de pai baterista, né, filho do Ringo Starr, assim que o Zack Stark deixou o Oasis para recompor o The Who. E vale lembrar que o Sherrock não chegou a gravar o último álbum do Oasis, o Zack já tinha gravado. Fez sua estreia na banda em 2008 e depois do fim da banda também compôs a BDI, que é a banda com remanescentes de integrantes do Oasis, e hoje faz parte, na verdade, da banda do outro irmão do Noel Gallagher, Flying Birds, tendo entrado já com alguns CDs, com alguns álbuns gravados, e hoje faz parte da banda do Noel. Mas vamos lá para trás um pouquinho. A carreira dele é bem pautada naquele movimento Britpop dos anos 90, as bandas inglesas. O estilo é bem nessa pegada mesmo, bitoniana, digamos assim. Mas a carreira do Sherrock começou numa banda chamada Cherry Boys, ainda nos anos 90. De lá ele foi para a banda Isaac Works, onde ficou até 88, tendo gravado 4 álbuns da banda. E aí ele foi para The Last, mas ele passou pouco tempo na banda. E aí ele passou um grande tempo compondo a banda do Robbie Williams, de 98 até 2006. O Chris, que usa baterias Premier Prato Zildjian, é da cidade de Babington e nasceu em 64. Entre outros artistas aos quais o Chris também trabalhou, eu posso listar o Tom Jones, Eurythmics, Sinéad O'Connor e a própria Kylie Minogue, porque o Chris também trabalha com produção de beats, de loops, na parte também de produção musical mesmo, prestando serviço para outros artistas. E já o seu filho, Jay, segue a trilha do pai, compondo bandas do estilo Britpop, um pouco mais nas gerações um pouco mais atualizado, digamos assim, com as bandas da sua geração. Tendo o Jay o seu maior trabalho a partir de 2009, quando ele compôs a banda do Myles Kane em turnê pela Europa. O Paul Weller, vocalista do The Jam, é outro artista ao qual o Jay colaborou e também tocou com a BDI, que eu vou deixar um trecho mais na frente, inclusive, de um dueto de uma das músicas com a BDI, ao qual a gente tem os dois bateristas, pai e filho, Chris e Jay Sherrock, tocando ao vivo. O Jay também usa baterias Premier. Então bora lá, vamos para um dueto dos dois, na música Flick of the Finger, da BDI, mais uma dupla de bateristas pais e filhos aqui no Repercuta. E para fechar esse episódio do Repercuta Podcast com nossa terceira dupla, vamos de Roger e Rufus Taylor. Roger Meadows Taylor, como é mais conhecido como Roger Taylor, nasceu em 49 em Norfolk, na Inglaterra, um ícone da bateria, um ícone do instrumento, tendo feito parte do Queen durante muito tempo. Ele que é músico, compositor, cantor, faz back vocal também, toca outros instrumentos além da bateria e membro fundador do Queen. Bastante influente na década de 70 e 80, o Roger também compõe, tendo escrito vários sucessos da banda, a exemplo de Invisible Man, Radio Gaga, entre outros hits. Para além do Queen, o Roger também já colaborou com artistas como Genesis, Steve Vai, Axl Rose, o próprio Foo Fighters, Elton John, Bon Jovi, Eric Clapton, Roger Waters, para só ficar entre esses. Nos anos 60 ele já estudava canto por incentivo da família e também nessa mesma década ele começou a ter os primeiros contatos com tambores, com baterias. A partir dos anos 70, já montando o Queen como baterista, ele esteve presente em todos os grandes sucessos da banda. Uma curiosidade é que no começo dos anos 80 ele chegou a lançar um álbum solo
intitulado Fun in Space. No estilo do Roger, a gente tem o heavy metal, a ópera rock, o rock psicodélico, o progressivo e o hard rock, característicos do Queen. E durante seu relacionamento e com sua ex-assistente pessoal chamada Richard Branson, ele teve 3 filhos, a Tirgali, a Lula Daisy e também o Rufus Tiger, que é o seu filho baterista, ao qual tem um tema aqui nesse repercuta, aqui nesse episódio. Com o Queen, o Roger fez todos os álbuns e na sua carreira solo temos 5 álbuns. O Fun in Space de 81, em 84 o Strange Frontier, o Happiness de 94, é o seu terceiro álbum solo, mas o primeiro após a morte de Freddie Mercury. Em 98 o Psycho Electric Fire, em 2013 o Fun on Earth. E o já citado Rufus Tiger Taylor, ou Rufus Taylor, nascido em 91, portanto na data da gravação desse episódio do Repercuta, com 32 anos. Ele que nasceu em Londres. E entre o cast do Rufus, acho que o trabalho mais expressivo, mais conhecido é compondo o The Darkness, banda que surgiu ali nos anos 2010 e também chegou a tocar substituindo o pai na turnê do Queen com Adam Lambert também nessa década. Interessante é que o padrinho dele, digamos assim, do Rufus, é o Taylor Hawkins, que por sua vez tinha no Roger Taylor o seu grande ídolo da bateria, a sua grande referência. Inclusive na época da revelação do novo baterista do Foo Fighters, que ficou com Josh Freese, havia esse rumor de que o Rufus poderia substituir o Taylor Hawkins, e que seria bastante expressivo. Eu até falei sobre isso no episódio do Repercuta, falando sobre as minhas sugestões para baterista do Foo Fighters. Se você ainda não ouviu, eu te convido a ouvir esse episódio também do Repercuta assim que terminar esse. Mas acabou que o Rufus não foi nomeado baterista do Foo Fighters e segue a sua trajetória. Interessante que o Tiger, do nome dele, eu pensava que também era um apelido, mas não, foi um nome escolhido inclusive pelo Freddie Mercury, que o Roger Taylor acabou adotando, o Rufus Tiger Taylor. O Rufus substituiu a Emily Dolan Davis no The Darkness, tendo registros nos álbuns Pinewood Smile de 2017 e o Easter is Cancelled em 2019, além do Motor Heart de 2021. A época também da revelação do baterista do Foo Fighters, o Roger chegou a dar uma entrevista, que eu vou abrir aspas aqui, falando sobre o Rufus, a suposta entrada do Rufus na banda. Ele disse, Rufus é fenomenal, ele se transformou nesse grande baterista do The Darkness. Meu filho é apenas irritantemente poderoso e se tornou muito, muito bom. Não posso dizer mais nada. Na época eu lembro que muita gente cravou, eu achei legal, eu achei que seria uma coisa emblemática, mas não sei quando é que você está ouvindo esse episódio do Repercuta. Os meus palpites pro segmento do Foo Fighters são outros, e que eu vou falar sobre isso também mais na frente, já dando um spoiler aqui, um episódio falando sobre o Josh Freese, a trajetória dele, e também mais na frente ainda, não sei quando você está ouvindo esse episódio, você que está no futuro, também produzir um episódio falando sobre vida e obra do próprio Taylor Hawkins. E vamos conferir um pouco de mais um dueto nesse episódio. Dessa vez o dueto, uma batalha, um dueto, você pode chamar como quiser, do Roger Taylor e do Rufus Tiger Taylor, nesse episódio do Repercuta, bateristas pais e filhos.
Rufus Tiger Taylor on the drums. E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria e percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jade Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.